Olá pessoal, vamos então dar prosseguimento à nossa aula de geografia? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior onde nós falamos sobre o túnel do tempo, mostrando aquelas tecnologias que foram utilizadas no passado, tá? Mas vamos retomar aqui o assunto tratado no livro de geografia da aula anterior. Eu pedi que vocês lessem a página 47 até a página 55, onde teriam algumas imagens para que vocês analisassem e respondessem a respeito dessa tecnologia e desse espaço geográfico. Então vamos lá, vamos conferir? Tia André deixou o gabarito no mural, mas eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? Então, bem, lá na página 47, nós temos essas duas imagens. A primeira imagem, na legenda dela, ela traz assim: funcionários de uma gráfica manuseando suas máquinas na seção de preparação de impressão de um jornal. A segunda imagem, já colorida, ela traz máquinas rotativas automáticas em gráfica preparadas para a impressão de jornal, que requerem apenas alguns funcionários para acompanhamento da impressão. A primeira imagem, se vocês observarem na legenda, ela data de 1917 e a segunda de 2017. E aí vem a pergunta, letra A: qual é a atividade econômica retratada nas fotografias? Bem, as duas fotografias trazem qual a atividade econômica? A indústria. E qual é a finalidade do produto que está sendo elaborado nos dois casos? Bem, como está se tratando de uma gráfica, e ali é bem explícito na legenda que é a preparação de um jornal, então a finalidade do jornal é publicar diariamente notícias e outras informações de utilidade pública, ok? Então aí retrata a indústria e a finalidade desta indústria é produzir jornal, publicar os jornais com as notícias diárias, certo? Bem, B. Ao observar as fotografias, quais diferenças vocês identificaram no processo de produção do jornal? E quais mudanças vocês conseguiram observar que ocorreram nos dois tipos de trabalhos? Já que os dois eram os mesmos trabalhos, em tempos diferentes, usando tecnologias diferentes. Então, o que nós podemos observar? Bem, eu vou passar aqui o meu olhar sobre a minha observação. Lógico, cada olhar é um olhar, desde que esteja dentro de um contexto. Vocês também vão poder expressar o de vocês. Bem, o meu eu coloquei assim, que na fotografia de 1917, a primeira, há vários funcionários na preparação da impressão do jornal. Vocês podem ver? São vários aqui, um sentado ao lado do outro. Na fotografia de 2017, há equipamentos automáticos para sua impressão. Então, eu vejo muito mais equipamentos do que pessoas trabalhando. Em 1917, havia trabalhadores especializados na preparação da impressão, cada qual com sua máquina. Já que na de 2017, uma máquina de grande dimensão realizava automaticamente a impressão. Isso que requeria menos funcionários. Um número muito pequeno apenas para acompanhar o funcionamento da máquina. Então, essas foram as diferenças que eu consegui observar. Então, vocês, com base nessa análise, vocês também vão poder relatar o que vocês observaram. A letra C, ela já é uma resposta de cunho pessoal. Quais outros meios de comunicação oferecem informações às pessoas atualmente? Então, assim, nós temos uma gama de meios de comunicação. Então, vocês vão poder colocar, dentre eles, vocês vão elencar o que vocês acharem mais relevante no momento. E é importante dizer se com eles surgiram novos tipos de trabalho, tá? É uma resposta pessoal. Lá na nossa página 48, onde a gente fala da tecnologia e as mudanças que ela trouxe para o nosso espaço geográfico, nós temos aqui também duas imagens, a 1 e a 2. A número 1, ela traz o carregamento de açúcar no Porto de Recife no início do século XX.
Nessa época, o transporte e o carregamento do açúcar nos navios eram feitos por animais e pessoas. Eu cheguei até a mostrar para vocês no slide dessa aula o porto, as pessoas carregando ainda os insumos para dentro das embarcações, utilizando a força física ainda, e uma outra contrapondo esse comportamento, já com o uso de guindaste, de esteiras e tudo mais. Bem, aqui na número 2, nós temos o carregamento do açúcar também no Porto de Santos. Atualmente, esse produto é levado por caminhões ou trens até os armazéns do porto e de lá encaminhado para os navios por meio de equipamentos. Olha a diferença. Aqui nós já não temos a força física para colocar, no caso aqui, o açúcar para dentro das embarcações. Nós temos o que ali, ó? Ferramentas e equipamentos para fazer isso. Então, o trabalho dessa página é que vocês observassem e escrevessem quais diferenças vocês conseguiram ver no carregamento do açúcar até os navios nas fotografias 1 e 2. Então, era uma análise que vocês tinham que fazer, uma comparação, né? Na fotografia 1, nós podemos aqui ver que tem a presença de pessoas, de animais, carroças, olha lá, carroças, no transporte desses sacos de açúcar. Já na fotografia 2, o açúcar é levado dos armazéns aos navios por máquinas controladas por pessoas, por caminhões, tem um caminhão aqui também, e eles relatam isso na legenda, ok? Então, a resposta de vocês, lógico, não tem que estar exatamente com as minhas palavras, mas ela tem que estar com o sentido dentro desse contexto. Vamos para a próxima? Era a página 49. Eu lembro que eu comentei com vocês também na nossa videoaula sobre o uso do drone, né, na questão da agricultura e da pecuária. Então, o livro, ele aborda aqui na imagem 3, utilização de drone em plantação de milho no município de São Paulo, onde o drone, eles explicam aqui, é um equipamento voador operado por controle remoto, com sistemas de localização e que pode ser utilizado para diversos fins, como filmagem, reconhecimento das características da superfície e várias outras coisas. Nesse caso específico aqui da agricultura, ele é utilizado para acompanhar o crescimento das plantas, lançar produtos químicos para o controle das pragas, demarcar área de plantio, entre outras coisas. Na imagem 4, nós podemos ver aqui uma área rural também, mas a gente pode ver a tecnologia presente aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, conseguimos ver uma antena parabólica. Essa antena é usada para captação de sinal de TV nesse espaço rural. Esse tipo de equipamento possibilita às pessoas do campo acesso às informações veiculadas por canais de TV e dessa forma elas têm contato com outros modos de vida, com pessoas do espaço urbano e de outros espaços rurais também. E a tarefa aqui seria que modificações às tecnologias mostradas nas figuras 2, que foi essa daqui, né, do carregamento de açúcar já no porto aqui em Santos, né, com equipamentos, com caminhões. A figura 3, que mostra o uso do drone na agricultura, e aqui da antena parabólica no meio rural. Então, o que elas trouxeram de modificações em relação ao modo de vida dessas pessoas e das atividades desenvolvidas por elas, essas atividades econômicas. Bem, eu coloquei e gostaria que vocês analisassem a resposta de vocês para que vocês vejam se está de acordo, né? Tudo que a gente viu aqui trouxeram vantagens, foram aspectos positivos, né? Então, trouxeram vantagens como benefícios para a agricultura, facilidade de comunicação, possibilidade de circulação de mercadorias de forma mais rápida e a longas distâncias. No entanto, a gente precisa considerar os aspectos negativos também, como a utilização de agrotóxico nas plantações e a redução de empregos nos portos. À medida que eu tenho mais máquinas substituindo essa mão de obra humana, eu tenho menos empregados, né? Então, eu tenho um aspecto aqui negativo em relação a isso, tá? Bem,
lá na página 51, nós temos 3 perguntinhas. Quais transformações na paisagem provocadas pelo uso da tecnologia você observa nas fotografias da página anterior? Página anterior, eu tenho as fotografias 5 e 6. A 5 é a vista da rodovia de aço no município do Rio de Janeiro. Trata-se da maior ferrovia do Brasil, fica no trecho de serra, com muitos túneis, viadutos e pontes. Sua principal carga, o minério de ferro. É levado de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. Na figura 6, nós temos a ponte rodoviária sobre o Rio Negro. Essa ponte tem 3.595 metros de comprimento e liga os municípios de Manaus a Iranduba. Tá? É uma fotografia de 2014. Bem, então vamos lá. Quais transformações na paisagem provocadas pelo uso da tecnologia você observou nessas 2 imagens? Na fotografia 5, ferrovia construída em trecho de serra, com ponte. E na fotografia 6, uma ponte rodoviária com mais de 3,5 quilômetros sobre o rio. Né? Essas foram as modificações que elas trouxeram à paisagem. Né? Aqui a gente vê perfeitamente a ação humana sobre a paisagem. 4. Considerando o meio de transporte da fotografia 5 e os meios de transporte que circulam pela ponte da fotografia 6, responda. Qual é a importância do transporte ferroviário e do transporte rodoviário? Bem, gente, o ferroviário, ele tem a capacidade de transportar grandes quantidades de carga. Tem um custo mais baixo que o transporte rodoviário, que é feito pelos caminhões. Já o transporte rodoviário, ele tem mais agilidade, porque eles podem trafegar por ruas, avenidas e rodovias, sendo muito mais prático para pequenas distâncias. Então, aí a gente tem que ver os prós e contras em relação a um e outro. No 6, letra B do 4, cite uma desvantagem de cada um. Bem, o transporte rodoviário, ele tem menos flexibilidade de percurso, ele tem um único caminho a seguir. Já o transporte rodoviário, o que acontece? Ele polui a atmosfera, né? Isso seria uma das questões, né? 5. Além das transformações na paisagem, que mudanças a tecnologia presente na fotografia 5 e 6 trouxe para a vida das pessoas? Bem, na fotografia 5, essa daqui, ó, a ferrovia e o trem possibilitaram o transporte de grandes volumes de carga, que pode tornar menor o preço das mercadorias transportadas, né? Já na fotografia 6, a ponte tornou viável, ou seja, tornou possível a circulação sobre o rio, ligando os 2 municípios, o município que estava de um lado de uma margem com o município que estava ao lado da outra margem. Com isso, passa a ser possível também a circulação de pessoas, de mercadorias entre as localidades distantes, separadas por esse rio aqui, ó, que é o Rio Negro. Bem, e para concluir, lá na página 54, nós também encontramos 2 imagens falando sobre o uso dos computadores. Então, a imagem 1, na legenda, está escrito assim, ó, Sala de controle do metrô do município de Salvador, uma foto de 2016. E na número 2, cabine de trator no município de Ibiporã, uma foto também de 2016. Então, a pergunta é, em quais atividades econômicas o computador está sendo utilizado? Bem, na fotografia 1, serviços, é um transporte público. Como nós sabemos que é transporte público? A legenda está nos contando que é uma sala de controle do metrô, um tipo de transporte público. Na fotografia 2, é agricultura. Cabine do trator, a gente está vendo claramente a imagem aqui. Em quais outras atividades econômicas você acha que ele é empregado? Bem,
inúmeras atividades, né? Eu elenquei aqui como algum exemplo os bancos, os supermercados, as lojas, os escritórios particulares ou de administração pública, escolas, hospitais, consultórios médicos, indústrias, empresas de comunicação. Foram alguns exemplos que eu elenquei, tá? Mas vocês também podem colocar vários outros, levando sempre em consideração a atividade desenvolvida. E para finalizar, tinha um textinho falando sobre tecnologia, acesso e exclusão. Bem, é uma pesquisa, né? Uma pesquisa que mostra que 58% da população brasileira usa a internet. Então, de acordo com esse texto, vocês teriam que responder o número de brasileiros com acesso à internet entre 2014 e 2015, ele diminuiu, aumentou ou permaneceu igual? Bem, de acordo com o texto, ele aumentou, tá? De acordo com as informações, esse TIC quer dizer Tecnologia da Informação e de Comunicação, tá? Então, uma pesquisa fornecida por eles. 2. Com base nos dados divulgados pela pesquisa, podemos dizer que o acesso à internet está bem distribuído entre a população brasileira? Por quê? Bem, nós vimos que de acordo com a pesquisa, não. Porque as pessoas mais ricas têm mais acesso e as mais pobres, 95% dos entrevistados da classe A, haviam utilizado a internet menos de 3 meses antes da pesquisa. Seguidos de 82% da classe B, 57% da classe C e 28% das classes D e E. Então, essa resposta é de acordo com a pesquisa. Então, é não. Podemos dizer que o acesso à internet está bem distribuído entre a população brasileira? Não. 3. Ter acesso às tecnologias como a internet é importante? Por quê? Bem, também é uma resposta pessoal de vocês. Nós falamos bastante, né, desde a última aula, passamos pelo túnel o nosso túnel do tempo, retomamos agora, e a gente viu a utilidade, os usos dessa tecnologia. Então, é um momento de reflexão. Então, cada um vai poder expressar aqui a sua opinião. Ter acesso às tecnologias como a internet é importante? Por quê? Tá? Então, fico aí aguardando a posição de vocês. Bem, um beijo e até a nossa próxima aula.